Então, a questão número 5, ela diz o seguinte, ó, considere uma reação hipotética. O que é uma reação hipotética? É uma reação que, na realidade, ela não tem os reagentes especificados, né? Chamou de A e de B e um produto chamado de C. Então, aproveitando e fazendo uma revisão aí, a reação, quando ocorre nesse sentido, da esquerda para a direita, essa reação aqui ela é caracterizada, chamada de reação direta, certo? Se a reação é reversível, como acontece nos sistemas em equilíbrio, existe também uma reação no sentido contrário. Por isso, o equilíbrio, as reações, os processos reversíveis, normalmente estão representados por dupla seta, querendo dizer que uma reação pode ocorrer tanto da esquerda para a direita quanto da direita para a esquerda. E essa reação aqui é a reação que a gente vai chamar de reação inversa. Até aí, tranquilo. Professor, onde que eu vou estudar muito essas coisas? Vocês vão estudar isso muito em bioquímica, tá? Porque os processos que são catalisados no nosso organismo, normalmente, eles podem ocorrer tanto no sentido quanto no sentido contrário. E o que quer dizer a reação direta? A reação direta, pessoal, é aquela que a gente está acostumado a trabalhar. Na reação direta, normalmente, o que está do lado esquerdo é reagente e o que está do lado direito é produto. Então, a ordem é o quê? Reagente formando produto. Só que nos sistemas em equilíbrio pode acontecer o contrário, nos sistemas químicos de uma maneira geral. O que era produto, ele pode passar a ser reagente e se decompor por uma reação inversa, formando produtos. Ou seja, aqui eu tenho uma reação direta, onde eu tenho uma reação de síntese, A mais B dando C, e eu posso olhar isso também sob uma outra ótica, onde eu tenho um produto C sofrendo decomposição e formando A mais B, uma reação de decomposição. Tá ok? Se tiverem dúvidas, pessoal, pode falar junto comigo aí, pedir a palavra, e eu estou aqui para ajudar vocês. Tá ok? Então, a primeira coisa, ó, ele fala que em um recipiente foram colocados 4 mols da substância. Então, o que a gente faz normalmente? Eu costumo desenhar isso, cara, para que a gente consiga visualizar um recipiente, tá? Onde essas substâncias foram colocadas. Então, se você olhar aqui, o A, o B e o C, eles são aquosos, eles estão na condição que eles estão solvatados, envolvidos por moléculas de água. Então, eu tenho aqui, ó, o A, o B e o C, que foram colocados em um recipiente que o volume é igual a 4 litros, certo? Não, desculpa, 1 litro. Corrigir aqui. Então, nesse recipiente aqui, ele comentou que foram colocados 4 mols da substância A para reagir com 9 mols da substância B. Então, eu tenho 9 mols da substância B. Certo? Depois estabelecido o equilíbrio, então vamos escrever assim, ó, para não confundir, ó, após o equilíbrio, após a condição de equilíbrio, verificou-se que tinha no sistema 3 mols da substância C. Ok? Professor, qual que é o segredo para resolver isso aí? Bem, existe uma tabela que a gente faz, chama até essa tabelinha, uma tabela mágica, tá? Ela é montada retratando a condição anterior do equilíbrio, então a gente coloca aqui concentração antes ou concentração inicial, a variação da concentração e a concentração na condição de equilíbrio. Então, você monta essa tabela aqui, ó. Com essa tabela, você consegue retratar tudo o que aconteceu. Certo? Agora é só eu preencher isso aqui, tá certo? Então, vamos imaginar aqui, ó. Essa condição aqui, ela retrata a condição inicial, porque foi colocado no recipiente, no início. Foram 4 mols em 1 litro. Então, qual que é a concentração em mol por litro da substância A? Se você pensou que é 4 por litro,
De fato, sim. Que eu tenho 4 molar ou 4 mol por litro. Qual que é a concentração da substância B no início? 9 mol por litro, certo? E quanto que eu tinha da substância C? No início, pessoal, eu não vou ter nada da substância C. Por quê? Porque ela é produto. O produto ela é formada pela reação direta e só faz sentido ele ser formado depois que a reação começa. Se eu estou aqui no início, a condição de antes, tá? Condição inicial, vamos colocar aqui, ó. A quantidade dele aqui vai ser praticamente zero, aproximadamente zero, certo? Bem, mas que informação que o exercício me deu? O exercício também me deu a informação que após o equilíbrio, eu tenho 3 mols de C. Então, no equilíbrio, tá? Eu tenho 3 mols de C. Então, se é 3 mols em 1 litro, eu também tenho 3 mols por litro aqui. Tá ok? O que o exercício está pedindo, o Gabriel? Vamos dar uma olhada, então? Primeiro, ele quer a constante de equilíbrio da reação. Então, letra A, constante de equilíbrio. Como ela está sendo dada em termos de concentração, a gente vai chamá-la de Kc. Como que eu faço a constante de equilíbrio? É a concentração do produto dividido pelo produto da concentração dos reagentes. Quem é o produto meu? É o C. Ok? A professora aqui está aqui. Aqui aparece na expressão de equilíbrio? Aparece o aqui e o gasoso, quando aparece o G também. Tá ok? Bem, e aqui embaixo, produto da concentração dos reagentes. A forma também sempre vai ser essa, tá? Cuidado, muito cuidado. O pessoal confunde, tá? Confunde o quê? Confunde isso aqui, ó. Como tem um sinal de mais aqui, o pessoal tem costume de, ao invés de colocar vezes aqui embaixo, coloca mais, tá? E aí vai dar errado tudo. Então, é sempre lembrar de colocar o vezes aqui, tá ok? Bem, essas concentrações que estão aqui, ó, são concentrações de equilíbrio. Equilíbrio, equilíbrio. Ah, professor, o C eu já tenho, é 3 mols por litro, né? Isso. Então, você já tem o valor do C. Tá ok? Quem que eu preciso? Eu preciso descobrir o A e o B. Tá certo? Tá certo, é isso mesmo. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. O exercício, ele fala que é uma reação hipotética. Bem, eu vou partir do pressuposto, tá? Olha a condição para resolver a equação. Vou partir do pressuposto que a reação ocorre a partir de 1 mol de A reagindo com 1 mol de B, formando 1 mol de C. Tá ok? Bem, quanto de A reagiu para que a reação ocorresse? Eu não sei. Eu vou chamar de X. Quanto de B reagiu para que essa reação ocorresse? Eu também não sei. Eu vou chamar de X. E quanto do C que se formou durante a reação? Também não sei. Vou chamar de X. Quantidade que eu não conheço. Ô, professor, mas por que você colocou que o X daqui é igual ao daqui, que é igual ao daqui? Eu coloquei pelo seguinte, olha a proporção, ó. Se 1x, que eu não sei quanto é, do A reagir, e a proporção é de 1 para 1, a quantidade de B que vai ter que reagir vai ser X também. Aí, quanto que forma do C? O C não forma 1 também? Então, também vai formar X. Aí, se aqui no C fosse 2, se fosse 2, aqui eu iria formar 2x. Tem alguma dúvida por enquanto, pessoal? Se não, me pergunta aí que eu vou continuar em função do nosso tempo. Como o A é reagente, eu vou botar sempre um menos aqui, ó. E o B também. Por que sinal de menos, professor? Sinal de menos porque ele foi consumido. Ah, então quer dizer que o produto foi formado, vai ser mais? Muito bem, com certeza. Tá ok? Então, agora, pessoal, quanto que eu vou ter no equilíbrio de A? Eu tinha 4. Reagiu X, vai ser 4 menos X. O B, eu tinha 9. Reagiu X, vai ser 9 menos X.
E o C? O C eu tenho 3. Qual é a conclusão que eu tiro aqui? Se formou X e no equilíbrio tem 3, qual é a conclusão que eu tiro? Eu tiro que daqui, ó, o X vai ser igual a 3. Certo? Se o X é igual a 3, quanto que vai ser aqui? 4 menos 3, isso vai dar 1. Aqui vai ser 9 menos 3, vai dar quanto? 6. E aí eu consigo resolver o meu exercício. Vamos terminar lá para ver o que ele quer? Ele quer a constante de equilíbrio, já está aí, tá ok? Vou apagar isso aqui, né? Letra B. O que ele quer na letra B? Letra B, ele quer calcule a quantidade de B em mols após estabelecido o equilíbrio. Então, quantidade de matéria de B em mols vai ser o quê? Vai ser 9 menos X. Ou seja, 9 menos 3, que é igual a 6 mols de B. Considerando o volume do recipiente igual a 1 litro. Letra C. Vamos subir aqui. Calcule a quantidade de A em porcentagem que foi consumida na reação. Então, inicialmente, quantidade de matéria de A. Início. No início eu tinha quanto? 4 mols. Quantidade do A no equilíbrio. 1 mol. Então, quantidade de A consumida vai ser 4 menos 1, 3 mols. Como que eu calculo isso aqui em porcentagem de quantidade de matéria de A consumida, que é o que o exercício quer? Eu faço uma regra de 3 simples, né? Para chegar nesse valor. Como que vai ser minha regra de 3? O que foi consumido foi 3 mols. Dividido por 4, que era a quantidade inicial, vezes 100. Isso aqui vai dar quanto? 3 dividido por 4 vai dar 0,75, né? Vai ser 75%. Quando o equilíbrio não dá o valor do produto, e quando o exercício não dá o valor do produto no equilíbrio. Ô, João, rapaz, alguma informação ele vai ter que te dar, cara, porque a gente fazer suposição sem realizar um experimento não tem como. Então, essas informações elas vão ter que aparecer aí, tá certo? Se você quiser ser mais específico até aí, fica às vezes melhor, mas para eu tentar te ajudar. Mas, normalmente, você vai ter essas informações, tá ok? A questão 12, ela fala que 1 mol de hidrogênio, H2, gasoso, e 1 mol de iodo, Hi2, gasoso, foram misturados em um recipiente fechado com volume de 10 litros agora. Fala que esses gases reagem entre si e que, após algum tempo, o sistema atinge o equilíbrio. Certo? Então, novamente, para eu resolver essa questão, eu preciso de quê? Eu preciso de retratar a concentração inicial de cada uma das espécies, tá ok? E aí eu olho no gráfico aí, ó, da questão, qual é a concentração inicial do I2. Concentração inicial do I2 é 0,10. Qual é a concentração inicial do I2? Concentração inicial do I2 também vai ser o quê? 0,10.
Ah, professor, como é que você sabe que é 0,10? Você vai dividir aqui, ó, 1 dividido por 10 vai dar quanto? 0,1 mol por litro. Coloquei aqui. Quanto que eu vou ter de HI no início? Você olha no gráfico lá, você vai ver que é zero. Então, vamos considerar zero. Ok? Beleza. E no equilíbrio? O equilíbrio ele é estabelecido no tempo T1. Tá certo? Equilíbrio, vamos colocar aqui, ó, T1. Quanto que eu tinha do HI e do I2 no T1? Aqui eu vou ter 0,02, aqui 0,02. Pessoal, como é que você sabe que é 0,02? Você vai ter que olhar no gráfico. O único que está diminuindo aí vai ter que ser de quem está sendo consumido. E quem está sendo consumido? Quem está sendo consumido aqui, ó, é o H2 mais o I2. Uma reação de síntese para formar quem? O HI. Então, se você olhar o gráfico, você vai ver que o HI está subindo. E nesse tempo aí, ó, qual é a quantidade do HI? O HI é 0,16. Ah, professor, me ajuda a montar essa tabelinha aí, para ver se eu entendi. Cara, é muito simples, é o mesmo raciocínio. Só que aqui, ó, você tem que lembrar que a reação é de 1 para 2. Então, se você tirar x aqui, ó, e x daqui, aqui vai formar 2x. Tá ok? Então, ó, o exercício ele já está montado aí. Vou terminar de fazer a leitura para ajudar vocês agora. Então, olha só. Calcule o valor da constante de equilíbrio a 400 graus Celsius. A princípio já está indicado ali, tá? Deixe seus cálculos e o raciocínio. O que eu tenho que fazer aqui, ó, para concluir a letra B, eu vou ter que fazer o cálculo da constante de equilíbrio em termos de concentração. Vai ser o quê? Concentração do produto elevado ao coeficiente 2, dividido pelos reagentes. Lembrando que é produto. Então, aqui é H2 vezes I2. Tá ok? Lembrando que são as concentrações de equilíbrio. Só você pegar esses valores aqui, ó. Nem precisava de fazer a tabelinha, né? Já está tudo aí, você já tem os valores de equilíbrio em T1. Voltando aqui, então. Indique se a reação de formação do HI é endotérmica ou exotérmica. Ele mencionou que até aqui, ó, foi a temperatura constante, até o T1 foi temperatura constante de 400 graus. Essa aqui é a curva do HI. Professor, como é que você sabe que é a curva do HI? Eu sei por quê. Porque ele é produto, o produto vai sendo formado. E aqui a concentração dele passou a ser constante. Então, a partir daqui, ó, o sistema está em equilíbrio. Só que no tempo T1, o que ele fez? Aumentou a temperatura para 940. Quando ele aumentou a temperatura para 940, o que aconteceu com a concentração do HI, que é essa aqui? Ela aumentou ou diminuiu? Ela diminuiu, professor. Diminuiu, né, professor? Diminuiu, ainda bem. Bem que vocês observaram isso. Então, o que aconteceu? O aumento da temperatura, que passou de 400 para 940, fez a concentração reduzir, não fez? Sim. Então, qual é a conclusão que a gente tira aí? Exotérmica. Exotérmica? Ué, mas ele não diminuiu o calor? Então, a reação de HI está perguntando em relação à reação de formação. Então, vamos colocar aqui, ó, do jeito que está representado aqui, ó, a reação direta, essa de cima, é a reação de formação ou decomposição? Aqui é formação. Aqui é decomposição. Vocês concordam? Por quê? Daqui para cá o HI está quebrando em H2 e 2. Daqui para cá ele está formando, certo? E aí, quando eu olho para o gráfico, o que o gráfico me diz? O gráfico diz que se eu aumentar a temperatura, a reação dele diminui, a concentração dele diminui. Se diminui, significa o quê? Se aumenta a temperatura,
O gráfico diz que a concentração do HI diminui. Ou seja, o aumento da temperatura favorece a formação ou a decomposição? Favorece a reação direta ou a inversa? Se eu estou aumentando a temperatura, eu estou diminuindo a concentração do HI. Ou seja, o HI está sendo decomposto, né? Favorece a decomposição. Então, a decomposição, ela vai ser endotérmica ou exotérmica? Então, a decomposição é endotérmica. Ah, professor, mas lá está pedindo a formação. Bem, se a decomposição é endotérmica, significa que a formação vai ser o quê? Vai ser exotérmica. Tá ok? Professor, endotérmico é quando a gente tem o ganho dessa energia, certo? A endotérmica é uma reação ou é um processo que necessita de energia para ocorrer. Tipo no cozimento de um alimento. Isso. Esse processo é estar fornecendo energia na forma de calor para a panela, para o sistema que contém o alimento. Aí o senhor falou que essa é exotérmico, mas ele não está ganhando energia com o aumento dessa temperatura. Não, olha só, a gente tem que olhar o gráfico, tá? Você está conseguindo visualizar aí? Estou conseguindo. 400, até 400 graus ele aumentou, tá certo? Sim, estou acompanhando. Porque ele é um produto e ele está sendo formado. Só que, quando chegou em T1 aqui, foi aumentada a temperatura do sistema para 940, ou seja, se aumentou o aquecimento, se aumentou o fornecimento de energia na forma de calor. O que aconteceu com a concentração dele? Continuou aumentando? Não, a concentração está baixando. Diminuiu, certo? Então, se você forneceu energia na forma de calor para o sistema e a concentração dela diminuiu, significa que ele está reagindo em que sentido? Significa que ele está reagindo para decompor. Você concorda? Sim. A decomposição é da esquerda para a direita ou é da direita para a esquerda, no sentido que eu estou fazendo aqui? Ó? Da direita para a esquerda, né? Então, da direita para a esquerda é formação do HI ou é decomposição dele? Decomposição. É a decomposição. Então, o aumento da temperatura favoreceu a decomposição, ou seja, quem precisa de energia para ocorrer? A reação endotérmica ou exotérmica? A endotérmica. Então, o processo de decomposição, o gráfico está me dizendo que a decomposição precisa de energia, então ele é endotérmico. Se a decomposição é endotérmica, automaticamente eu vou entender que a formação é exotérmica.